pedir licença para falar daqui. Que possa Jesus, este sol de amor e ternura que aquece e ilumina as nossas almas, prosseguir nos envolvendo no seu amor, na sua ternura. Minha gratidão por estar aqui com vocês e trazendo uma responsabilidade amorosa do abraço fraterno de todos os cuiabanos, todos os mato-grossenses e principalmente na afetividade amorosa da nossa presidente da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, a nossa co-irmã, Federação Espírita Mato Grosso do Sul, nossa querida Luísa Leontina. Muito bom estar aqui com vocês. Desafios, oportunidades ou adversidades. Pergunta. Qual que passa aqui, amigo? Você põe aí, Ana. Cadê? Meu filho fala que isso aqui é BIOS. É vírus, não, bicho ignorante operando sistema. É o de baixo ou do meio? O maior. Pronto. Ok, desafios, oportunidades ou adversidades. Uma pergunta. Você é uma pessoa que tem, não é? O que a gente é permanente, é o que Deus fez. O que a gente tem é temporário. Eu posso deixar de ter. Você é uma pessoa que tem um padrão de comportamento, de predominância de comportamento ou de atitude? Contextualizar, né? Texto e contexto. O que quer dizer isso? Pessoa de comportamento é aquela que cria o problema do problema. Ganha em cima disso. Né? Pessoa de atitude. Ela está diante dos desafios, percebe que ela está diante de um problema, mas tem um foco na busca da solução, da atitude. Sabe aquela pessoa que diz assim, nada para mim dá certo, nada eu consigo, olha, tudo dá errado. Padrão de comportamento. Atitude. Eu estou diante de um desafio, mas eu sou capaz, sou filho do dono do universo. E ele é tudo, não precisa nada, então de quem que ele criou o universo? Para mim. Mas quem vai te dar a sua parte? Lei de permissão, é você mesmo. Atitude. A doutrina espírita, às vezes a gente ouve, olha, isso é bonito na teoria, quero ver na prática. Doutrina espírita é prática. Questão 919A, lá do Livro dos Espíritos. Qual a forma, o meio prático para que eu possa resistir o mal e desenvolver o bem? Atitude é o exemplo do apóstolo Paulo. E todos aqueles que, além de andar com Cristo, internalizaram as suas lições. Por excelência, nós vamos ver que o apóstolo Paulo foi um apóstolo da prática. Ele teve vários comportamentos. Tanto é que, em dado momento, ele diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Comportamento. O mal que eu não quero, eu faço. Mente viciada. Mas ele se trabalhou de tal forma, enquanto atitude, que chegou um momento que ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso diante das leis. Principalmente quando é para dentro de nós. Tudo eu posso. Para fora, há uma série de condicionantes. Porque na nossa intimidade, como acabamos de ouvir, né, o nosso décimo, nosso Haroldo, ela é reflexo de como nós nos vemos, nos percebemos. Eu cheguei na casa espírita, minha filha tinha 7 anos, e disse assim, pai, por que o senhor chega aqui na casa espírita, o senhor cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo, sorrindo, nem em casa o senhor aquela brutalidade? Eu falei, eu? Ainda brigou com a gente no carro. Ela me deu um feedback de quê? Atitude ou comportamento? Comportamento.
Comportamento gerando outro comportamento. Eu não sou um bom pai. Eu não sou realmente um bom esposo. Eu crio o problema do problema. Então, aquela pessoa cria a doença da doença. Cria a doença de não tomar o remédio, não seguir a prescrição médica. Comportamento e atitude. Tem algum lugar em que eu tenho essa serenidade? Tem algum lugar em que eu ouço as pessoas? Tem. Na casa espírita, no meu trabalho. Então, como eu posso fazer para levar esse meu jeito para a intimidade do meu lar? Portanto, desafios. Oportunidade de quê? Este homem, gente. Por que todos nós temos tanta saudade de Jesus? Não é verdade? Por quê? E só tem saudade quem ama. Então, saudade a gente não mata. Saudade a gente revigora. Saudade a gente revive, revitaliza. É ou não? E por que nós temos tanta saudade de Jesus? Desafios, amigos ou inimigos? Vamos pensar? Depois nós vamos ter a resposta. Opa, desculpa. Volta aí. Como que volta, amigo, por favor? Estou falando, olha aí. Água para os soldados! Os soldados primeiro! Afastem-se desse poço! Não tem água para eles! Afastem todos eles desse poço! Você aí, vem cá! Água para os cavalos! Água, mais água. Esperei! Sem água para ele. Ajude-me. Você! Eu disse sem água para ele!
E você aí? Volte pro seu lugar! Volte pro seu lugar, em frente, cão! Ajude-me. Lá fora há muita dor, há muito sofrimento, há muita angústia. E há uma carência muito grande de ajudarmos Jesus, levando a água da vida, como ele levou a samaritana. Simbolicamente, a samaritana representa para nós os nossos desafios. Quando não trabalhados amorosamente, nós vamos para a superficialidade. O poço significa o conhecimento. Aquela pessoa é um poço de bondade. Aquela pessoa é um poço de sabedoria. E Jesus vem através da doutrina espírita. Por isso que Allan Kardec tem a coragem, o cuidado de dizer que a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Na Revista Espírita de 1865, de agosto, um artigo que Kardec fala do que o Espiritismo oferece. Então ele veio para a humanidade à semelhança do microscópio, do telescópio. Não veio criar nada novo, mas veio nos dar a certeza para que sejamos aquelas pessoas que acolhem os seus comportamentos e trabalham amorosamente enquanto atitudes. Atitude amorosa, de carinho, de respeito, como ele nos ensinou. E a doutrina espírita, ela vem justamente estar nos ajudando, através de nos ajudar aqueles que gravitam em torno das nossas vidas. Eu havia terminado uma palestra, ao término da palestra, naquele momento que estava híbrido, do auge da pandemia, uma senhora chegou, olhou e disse assim, depois do término da palestra: eu amo esta casa, eu amo essa doutrina espírita. Eu venho de uma agremiação religiosa, de um Deus punitivo, de um Jesus distante. Aqui eu aprendi que Jesus, ele é um sol. Somos nós que nos colocamos ou nos permitimos ou não para que ele esteja conosco. Aqui eu aprendi que a morte não é o fim, o nascimento não é o começo. Aqui eu aprendi que todos somos irmãos, marchando em direção de uma fraternidade em comum. Espontaneamente ela foi e disse: há coisa de 2 meses, meu esposo veio a óbito. Há uns 3 meses antes, no Evangelho no Lar, que eu aprendi aqui na Casa Espírita, a equipe da Casa Espírita me ajudou. Somente 3 anos eu participo aqui. Meu esposo foi e disse: bem, assim que terminar a pandemia, voltemos para a Casa Espírita. Para aquela troca de energia amorosa no nosso convívio em comum e nos ajudando mutuamente nessa família espiritual que nós ali encontramos. Qualquer momento, nós estamos percebendo que a gente não sabe se vai bater na nossa porta aí a pandemia, onde nós vamos. Ela foi e disse: só que meu esposo não se deu conta de que ele estava recebendo uma carta para ele mesmo. 3 dias depois, ele foi acometido de uma dor no tórax, levamos ao hospital. Eu só me recordo quando ele na cadeira de roda, me dando aquele adeus,
enquanto eu preenchia ali as questões protocolares, foi a última vez que eu o vi no corpo. Foram mais de 20 dias aquelas informações desencontradas. Quando eu recebo um telefonema, inesperadamente, é você que é a fulana de tal? Sim. Venha ver se você reconhece o corpo do seu marido, porque nós estamos aqui no espaço que é do necrotério cheio de corpos. Fui eu, meus 2 filhos. Só podia entrar eu mais outro, meu filho mais velho, aquele ali. E nós abrimos aquele profissional da saúde, abriu aquela capa preta, 1, 2, 3, 4. Meu esposo, foi uma emoção. Eu comecei a chorar, meu filho segurou minha mão e disse: mãe, a senhora lembra da fala do pai? E que ele colocou, inclusive, no Evangelho, que a morte é a semelhança da borboleta que deixa o casulo e vai em busca do jardim da eternidade. Mãe, nós estamos vendo o pai. Aí é a gaiola, o pássaro ganhou o jardim de Jesus. Vamos orar, mãe. Ele me sustentou. Eu pedi licença ao profissional da saúde e oramos, não somente pelo meu esposo, mas por todas aquelas mães que estavam lá fora e todos aqueles que estavam em desespero. E depois, o sepultamento. A dor que é você não poder estar ali ao lado daquela ente querido mais de 30 anos, em que você tem muito dele em você, ele também está levando muito de você com ele. Aquele caixão lacrado, e só pôde ir nossa família. Mas graças à doutrina espírita e à certeza que esses desafios são superados para o nosso crescimento espiritual. Por quê? Realmente nós temos muita saudade de Jesus, né? Pode passar aí, amigo? Ah, passou. Então veja, é Jesus quem vem nos afirmar, gente. É Ele quem vem nos falar, olha, a sua tutela amorosa está em João, no capítulo 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. O que significa isso, gente? Como nós vimos, nosso Haroldo, não adianta eu saber de cor salteado as perguntas do livro dos Espíritos. Vocês vão perguntar lá, quantos livros você já leu? 50. O que desse aí você aplica? Então, nós vamos fazer o nosso processo amoroso de autotransformação, não é pelo quanto nós conhecemos. Porque o conhecimento, conforme nos diz Emmanuel no livro Estude Viva, ele é o leme do barco, só serve para dar direção. Mas a realização mesmo é o afetivo, é o emocional. O quanto eu estou realmente sentindo que isso faz sentido para mim. Vocês já pegaram alguém na casa espírita ou nas palestras? Gente, quem devia estar aqui nessa palestra é o fulano. Vocês já pegaram alguém que pegou a mensagem e disse: essa mensagem é muito boa, vou levar para... Já viram? A psicologia diz que isso é mecanismo de transferência. É a dor que eu tenho, que está gritando dentro de mim e que eu não me ouço. E diz a psicologia, aquilo que a gente não se ouve, não se escuta, não se vê, o corpo fala através de doenças. Então, o que significa isso? Olha lá, disse Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Capítulo 8, versículo 58. Significa que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem evolutiva em busca da nossa cristificação. Que o Dr. Bezerra diz assim: aquele que quiser se cristificar não deve fugir aos desafios da oportunidade, das adversidades de se crucificar. Momento de testemunhos. Jesus não está longe.
Jesus não está perto. Jesus é onde eu colocar. Uma pergunta. Se você oportunizasse nesse momento, porque somos nós que oportunizamos, não é verdade? Jesus está do teu lado agora. Que pergunta ele lhe faria neste momento? Não precisa responder, não. Emmanuel nos coloca, olha, no livro A Caminho da Luz, assim se refere Emmanuel no livro Caminho da Luz. Veja, é Caminho da Luz, é? Emmanuel? Isso, é. Não, Caminho, eu coloquei a imagem trocada, desculpa. Caminho, Verdade e Vida, né? 142. Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com o sacrifício de seu amor. Segundo Sigmund Freud, nós somos dirigidos pelo nosso subconsciente. Então, na verdade, eu coloquei uma figura, mas queria fazer uma outra citação dentro dessa aqui. Portanto, veja que Jesus, ele é a nossa resposta, a nossa referência. Jesus é o exemplo pleno de atitude. Você ouviu falar de Jesus ter dubiedade? Mas tivemos nosso Pedro. E cada um dos discípulos, nós temos, como diz a Saggioli, que é um teórico da psicologia, e Joana utiliza a abordagem de subpersonalidades, nós trazemos uma subpersonalidade de cada um desses, do medo, da insegurança e assim por diante. Mas é no livro A Caminho da Luz que Emmanuel, numa mensagem que se intitula A Manjedoura, ele coloca que a vida do Cristo, desde a manjedoura, é um exemplo, inaugurando para a humanidade a era da humildade. E além, Jesus veio no momento oportuno. E todos aqueles que vieram antes dele, vieram sob a sua coordenação. Porque Emmanuel também coloca no livro A Caminho da Luz, que quando Jesus recebe a terra, enquanto uma nebulosa, poeticamente falando, das mãos de Deus, é ele, com sua equipe de geneticistas, de engenheiros, que veio prepará-la para nos receber. Quando o nosso Décio fala do encantamento do amanhecer de um dia, é o psiquismo de Jesus. É a energia do Cristo presente como geneticista de Deus, nos auxiliando, desde até do nosso aprimoramento da casa psicotrônica que nós moramos, que é o nosso corpo. Como diz o Espírito Joana de Ângeles. Porque Jesus veio também inaugurar para a humanidade o despertar do nosso Cristo interno. E toda a trajetória do Cristo, diz Emmanuel, está permeada de um sentido amoroso, embora desafiador, para o nosso aprimoramento espiritual. Por isso que Emmanuel diz que as palavras do Cristo são palavras de vida eterna. Porque Jesus não nos falava a persona, ele falava a intimidade das nossas almas, enquanto espíritos imortais que somos. Por isso que ninguém, mas ninguém mesmo, esquece Jesus. E por isso nós temos saudade de Jesus. Porque a todo momento ele penetrava nas feridas morais de cada um, mas levando o bálsamo, que brilha a vossa luz. Vós sois o da vida. Eu tenho a água da vida, e quem desta água beber jamais sentirá sede. É Jesus, gente. É o Jesus que a doutrina espírita nos traz de volta para que nós possamos trazer na nossa intimidade. Como aquela companheira, eu amo esta casa. É a presença do Cristo em nós, através do companheiro, através da casa espírita, através daqueles pequenos, grandes gestos que marcaram a nossa vida.
Portanto, Jesus veio nos ajudar a desenvolver a autoconsciência e exercitar o alto amor. Como que a gente pode fazer isso, hein, gente? O seu Praeiro, Aristotélio Alves Praeiro, foi um dos fundadores da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. O Estado era um só, foi em 1956. E o fato que ele era militar, por onde ele passava, deixava uma casa espírita. E o fato que, certa feita, um soldado foi colocado em pernoite, e ele pediu para o oficial do dia: o senhor me libera. Eu fui pego de surpresa, e ficou naquela cantiga de grilo em cima do oficial de dia. Ele disse: olha, rapaz, por isso que você é uma pessoa insuportável. Ninguém gosta de você, por isso que você está de pernoite. Ninguém gosta aqui no quartel de você. Não, tem alguém que gosta, sim. Então você me apresenta alguém que goste de mim e eu vou te liberar. Ele chamou o pessoal todo, então ele vai me liberar. E foi e disse: a única pessoa que eu sei que gosta muito de mim mesmo é o seu Praeiro, o tenente Praeiro. Ele falou: não, esse não vale. Porque esse é espírita. E como espírita, ele não fala mal de ninguém, ele é indulgente, ele é acolhedor. E se fosse o nosso caso? Precisa responder. Então vejamos como que nós podemos fazer isso. Aqui tem um Kuan, né? Então nós pensarmos junto. Acontece que um dia uma flor que se sentia cansada do charco em que vivia, sofrida, trôpica, não conseguiu olhar o céu e das nuvens surgiram raios luminosos, que tocando a sua fronte, perguntaram: o que foi, florzinha? Por que choras no charco? Diz o Espírito Joana de Anjos que a queixa e a lamentação ocupam o lugar do pensar responsável. Queixa e lamentação é atitude ou comportamento? Comportamento. A atitude é: eu estou percebendo a situação, que eu posso fazer para mudar. A florzinha estava onde? Atitude ou comportamento? A florzinha que está em atitude ou comportamento? Comportamento. Então vejamos. E ela lhe disse: não sou amada, minha vida está presa nesta lama sem fim. O que farei de mim? E o sol, secando lentamente a lama podre em volta, lhe diz: sentes o perfume de redor? Viu quando o nosso Haroldo colocou? Onde estiver a nossa mente, lá está o nosso tesouro. É isso? Parafraseando Cristo. Não é verdade? Então, conforme nós pensamos, a nossa mente, ela funciona por associação, comparação, generalização. Então, a pessoa fica naquela monoideia. Eu fui numa casa de uma amiga, 72 anos, quando eu cheguei, e ela era um condomínio, só para entrar no condomínio, para esse seguinte, tinha toda aquela revista, e quando eu cheguei na porta da casa, ela entra. Quando eu cheguei para entrar, falou: logo, eu falei: o que está acontecendo? Você não está vendo o que estão fazendo com os idosos? Eu disse: não. Olha, e foi falando aquelas. Falei: meu Deus, eu não quero nem idoso, mais do que eu já estou, né? E quando eu fui tomar um café na intimidade, lá na cozinha, eu passei na antessala onde tinha televisão, estava assistindo lá Cidade Alerta, aquele filme policial, né? A mente da gente é igual o estômago. O estômago precisa de alimento sólido, líquido, e a mente? Pensamento. Questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Conforme eu penso, eu atraio também, o que disse o apóstolo Paulo, estamos envoltos por uma nuvem de testemunhas. Os espíritos são atraídos pela nossa energia mental. Então a florzinha, ela estava o quê? Na coitadinha, não é? Então no comportamento. Veja, então, amavelmente o Senhor Sol lhe diz: Lótus, não sabe e nem sentes quem tu és? Quem é você? Você é o que você faz? Você é o que você pensa? Você é um corpo? Você é mais do que um corpo? Quem é você? Segundo Sócrates, um viajor do tempo e a vida na Terra é uma estação. Quem é você? O Lótus estava em dúvida. Naquele dia, eu caí em mim e me senti diferente. Passei a me sentir quem eu sou em essência. Nunca mais me permiti perturbar com a situação do charco, que não me pertencia. E eu permaneci fiel, feliz, em paz, em sintonia com a virtude da gratidão.
da liberdade de poder sentir-me autonutrida do meu perfumado amor, inserida no amparo inesgotável do Senhor do Universo. No livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, quem não leu, vale a pena ler, ela usa uma metáfora, acho formidável. Ela diz assim: nós somos a semelhança de uma semente que traz dentro de si todos os nutrientes necessários para despertar a árvore que a tipifica. Agora, para que nós possamos desfrutar da árvore que está dentro da semente, o que é importante que nós façamos? Os desafios, utilizando a oportunidade de transformar em crescimento espiritual. Então veja, olha, o que tem a ver esse conosco, gente? Você usa todos os recursos que o seu celular apresenta? E ele deixa de ter os recursos que ele tem, mesmo você não o usando? Tem alguém aqui que tem dúvida que é um espírito imortal? Que somos filhos de Deus? Que somos aprendizes da vida e herdeiros do universo? Agora, nós agimos assim, gente? E por que não? Então, nos falta o quê? O autoconhecimento e a aplicabilidade. Faz sentido? Deus criou alguém coitadinho, incapaz? Então veja os desafios e oportunidades para o nosso crescimento. Não é? Eu havia entrado na faculdade, primeiro semestre, e tinha uma professora de estatística que ela corrigia a prova e colocava em vermelho e colocava a palavra certa quando as provas eram descritivas, né? E esperei aquela coisa, esperei todo mundo sair, né? Sem querer, querendo, né? Aí cheguei para ela e falei assim: pois é, professora Júlia, eu até gosto que a senhora corrige desse jeito, porque, sabe, o meu primeiro grau foi supletivo, o meu segundo grau foi supletivo. E ela parou, olhou para mim e falou assim: tá, e daí? E daí que eu fiquei que nem cachorro quando cai de mudança, né? Onde é que eu vou, onde é que eu estou? Porque, no fundo, o que eu queria? Igual o Lotus. Às vezes, nós temos um padrão de menos-valia. É responsabilidade ou irresponsabilidade? Com quem? Além de ser conosco, também com quem? Com Deus. Porque Deus, ao nos criar, Ele nos deu para quem? Para Ele não foi, Ele é tudo. Para quem? Para nós mesmos. Para fazer o quê? Te tratar mal? Pelo contrário, para nos cuidar. É ou não? Sair do padrão de comportamento para um padrão de atitude, como o apóstolo Paulo fez. Já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Esse é o nosso convite. E aí o fato é que, olha como é interessante, quando a pessoa se dá, ela se doa, porque eu só posso dar do que eu tenho. Não é? Por isso que o nosso Cristo Jesus coloca: eu não vim para ser servido. Porque quem que precisa ser servido? Quem está vendo os desafios não como oportunidade de crescimento. Porque quem precisa ser servido? Quem está numa infantilidade psicológica, não é? Emocional, afetiva, ou a criança precisa ser servida. Agora, tem muitos de nós que estão numa idade, né, cronológica de maturidade, mas muitas vezes, dependendo das situações, numa infantilidade. E a professora foi e disse assim: olha aqui, Lacordaire, por que eu faço isso? E ela mostrou as provas de todo mundo. Normalmente, o que a gente faz igual o Lotus. A gente acha que a gente é o único que está sendo daquele jeito nos desafios. É ou não? E ela foi e disse assim: qual é a sua diferença daqueles que estudaram em colégio particular e estão aqui dentro da faculdade? Qual a diferença? Eles são o quê? Universitário. E você? Também. Então você deve se comportar como o quê? O Espírito André Luiz: quem possui uma semana de evangelho é o suficiente para se dizer espírita. Porque Kardec, quando ele vai nos definir, enquanto o cristão verdadeiro espírito, ele fala nos desafios da oportunidade de crescimento. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreendemos em dominar nossas más inclinações. Não é problema o que eu fiz, o que eu fui.
Agora, o que eu estou fazendo com o que eu fui? Porque dentro de nós não há mapa de derrotas. Dentro de nós há fatos. A forma como eu os vejo é que me leva a me sentir capaz ou não. E é justamente por isso que é importante que eu pergunte, olha, para que eu existo? Primeiro, eu existo? Olha, por que eu existo? E qual é o sentido de eu existir? Para que eu existo? Nosso autor falou de Victor Frankl, foi ele ou foi o Décio? O Décio, né? Aquele homem que quando viu a esposa grávida, o pai e a mãe indo para um campo, para a câmara de gás. Ali ele fez um propósito. Eu quero viver. E viver para ajudar a humanidade a entender o que o ser humano está fazendo com o seu próprio ser humano. E realmente, ele diz, quando nós perdemos o nosso foco, nós entramos num vazio existencial. E a doutrina espírita e Jesus, e a doutrina espírita vem reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, vem nos ajudar a ter um sentido existencial. Então, quando nós perdemos o foco, nós perdemos o nosso sentido existencial. Então, ele coloca justamente isso. Então, quando eu passo agora a entender essas perguntas, por que Jesus fazia perguntas? Tu crês que eu possa te curar? Amigo, a que vens? Então, se Jesus perguntasse, fizesse alguma pergunta a você, o que ele perguntaria? Para Pedro, o que ele fez? Pedro, tu me amas? O que ele lhe perguntaria? Saulo, por que você me persegue? Para ajudar a pessoa a sair do desafio, perceber a grande oportunidade de crescimento espiritual incessante que nós temos conosco. A evolução, ela não é uma opção espiritual. Ela é uma determinação divina. Quando e como é de cada um. Há duas forças que regem o universo. A força endoevolutiva e a força autoevolutiva. Questão 115 do Livro dos Espíritos. A força endoevolutiva, ela se está ramificada ou diversificada, desde a lei da gravidade, que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro, aquela planta que nós a colocamos na sombra, ela faz o fenômeno do fototropismo e busca a luz, o nosso coração que pulsa e vibra independente da nossa vontade, as nossas células estão multiplicando independente da nossa programação, força endoevolutiva, a que gera as mudanças. Mas a evolução, ela se dá pela força da vontade. O João de Barro vai construir sempre a sua casa do mesmo jeito, embora sendo o melhor meteorologista, porque ele sabe qual é o vento do inverno que vem, como é que ele vai virar a casa, para que lado. Agora, a força da vontade, nós somos os únicos seres da criação que somos dotados da força da vontade. Por isso que nós somos o Espírito, o ser inteligente que povoa o universo, com uma responsabilidade de estar realizando as leis divinas junto às criaturas e à sua criação. Tanto é, quando Jesus diz assim, o filho fica na casa do pai, o servo não. Quem que é o filho? O espírito imortal. E o servo? É o ego, são nossas superficialidades, é aquilo que é transitório. É importante? É. Mas não amontoe tesouro onde a traça corrói e a ferrugem consome. Então, são os nossos desafios. E perguntas são como se fosse chave, que nós enfiamos numa fechadura, dependendo da pergunta, nós abrimos a porta. Dependendo da pergunta, nós fechamos a porta. Por que Deus está fazendo isso comigo? Abri ou fechei a porta? Fechei. Por que eu estou nessa situação? O que essa situação quer me dizer? Como eu posso agir para modificá-la? São as respostas conscienciais que Jesus nos oferece. E a doutrina espírita nos ajuda conforme está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que percebe a verdade, escuta a minha voz. João 18, até o 37. Veja, Jesus nunca disse, não, mais ou menos. Não, eu sou. Eu vim. Nós temos dois níveis de autoridade. Autoridade institucional ou convencional
e autoridade moral. Um professor ele tem autoridade institucional. Agora, esse professor vai ter o domínio da sala de aula se ele tiver a autoridade moral, fruto do exemplo. Quando nós ficamos na autoridade convencional, cala a boca, eu sou seu pai. Meu filho, o que está acontecendo? Alguma vez eu lhe tratei dessa forma? Posso lhe ajudar? Muda. Por isso que Jesus, conforme diz Ernesto Renan, ele é um homem incomparável, historiador francês. Ele é tão grande que a história da humanidade não coube, ainda dividiu antes dele e depois dele. E nós temos esse Jesus conosco, gente, através da doutrina espírita. Numa das anotações de Allan Kardec, colocada em Obras Póstumas, durante 15 minutos, uma vez por mês, Kardec tinha assessoria do Espírito e Verdade de Jesus. Então, imaginemos o manancial de ferramentas que nós temos conosco para fazer os desafios. E todos nós passamos por desafios. E tudo na natureza é desafio. Aquela planta que foi lançar a raiz para buscar água, ela tem um foco ou não? Tem, que é buscar água. E ela encontrou uma pedra no caminho. Foi? Aí ela vai dizer, há uma pedra no meu caminho, essa pedra não devia estar no meu caminho, ela está contra mim, olha o que ela está fazendo comigo. Olha aí. Atitude ou comportamento? Atitude ou comportamento? Comportamento. Olha a diferença. O meu caminho e o caminho da pedra, pelo sincronismo do universo, estão cruzando neste momento. A minha amiga pedra está fazendo o trabalho dela e eu tenho um foco. Então eu vou contornar. Eu vou usar minha energia mental de criatividade e fazer diferente. Faz sentido? Visão global para uma ação focal. Eu estava junto com o seu praeiro. Uma amiga chegou. Praeiro, essa fulana que o senhor falou, olha, ela isso. E ela foi falando, eu fui começando a ficar com raiva da outra. Que eu entrei na onda mental. Seu praeiro serenamente foi e disse, minha filha, quem foi que te convidou aqui para a casa espírita? Ah, foi o senhor. Eu não. A casa espírita não é minha. A casa espírita é de quem? De quem que é, gente? De quem? Vocês frequentam a casa, não sabem de quem que é, não? De quem que é, gente, a casa espírita? Jesus é ou não? Se Jesus previu, lá em João, o advento do Espírito de Verdade, então ele também já tinha um planejamento da casa espírita ou não? Que conforme nos diz Joana de Ângeles, né, assim como a família é a célula máter da sociedade, a casa espírita é a célula máter do movimento espírita. É ou não? E ele foi e disse, então eu só fui seu intermediário de Jesus. Quem te convidou foi Jesus. Mas agora eu quero saber se ou eu ou ela. E quem que convidou também a fulano para estar aqui? O senhor? Não, acabei de falar para você. Foi Jesus. E agora? Ele foi e disse, então, você vai ter que decidir isso com Jesus, porque a casa espírita precisa de vocês duas. O que ela fez? Está trabalhando até hoje na casa. Então, quando nós colocamos a referência maior que Jesus, faz toda a diferença. Faz ou não faz? Portanto, olha como é importante. Desafios são amigos ou inimigos? Então, para que nós possamos ensinar, olha lá, buscando lá em Kardec, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 2, ele nos fala do ponto de vista, olha lá. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. O doutor Leste sabe melhor do que eu. Nós temos aqui na base do crânio o cerebelo. O cerebelo tem várias funções, dentre elas a função espacial, mostrando que a vida
é de acertos e de erro. Então o erro não é uma coisa perniciosa para ser castigada, para ser punida. O erro é uma experiência, como diz Joana de Ângeles, nos convidando a meditar e refletir e fazer de forma diferente. As coisas mais importantes que nós fazemos hoje, nós erramos muito. Eu terminei uma palestra, Jesus Modelo e Guia da Família, e uma senhora, uma professora, foi e disse, olha, eu, embora tenha 30 anos convivendo no movimento espírita, lá na minha alma, eu me sinto uma assassina. Porque eu tive um desafio que eu falei. Aos 18 anos, eu vim do interior, fui para a capital, e eu me encantei com um professor 20 anos mais velho. E nesse encantamento, foi meu primeiro tudo. Depois de 8 meses, eu me engravidei. E quando eu disse para ele que eu estava grávida, ele disse, quem garante que é meu? Covarde. Foi meu primeiro tudo. Mesmo que eu relutei, mas eu lembrei do meu pai, quando eu saí, se você se perder, eu não tenho trabalho de lhe pôr para fora de casa. Eu lhe mato. E meu pai havia assassinado um vizinho, questões de terra. Aquilo ficou martelando na minha cabeça e eu cedi. Fui uma covarde. Visão ideológica, não visão espírita. Quando nós nos rotulamos, nós não somos o que fazemos. Nós somos amor. Mas eu ainda tenho atitude de desamor. Completamente diferente. E ela foi e disse, eu ainda trago comigo aquela dor de ver aquela enfermeira fria, uma sacolinha de supermercado, isso aqui estava dentro de você. E por ironia do destino, eu, professora universitária, eu olhava assim, aquela moça está grávida, está pensando em aborto. Eu fui madrinha de 12. Perdi a conta de quantas eu fui até a casa, convencer os pais para que pudesse acolher aquele ente querido. Eu aposentei há coisa de 8 meses, há uns 2 anos atrás. Uma senhora chegou e disse, você lembra de mim? Não, eu fui sua aluna. Ah, eu tenho tantas alunas, mas eu nunca lhe esqueci. E eu quero lhe mostrar o seu filho. Chamou o rapaz. Mas meu filho? Sim. Esse rapaz é o sol da nossa vida. Você se lembra quando você foi em casa, inclusive nos ajudou financeiramente. Ele é a ponte de Deus em nós. Através daquele seu gesto, uma amiga me levou à casa espírita. E eu encontrei um Jesus diferente, que me ajudou a fazer toda uma travessia de desafios, mesmo o pai não reconhecendo. E o rapaz foi, ela disse, então você é esse anjo bom, posso lhe dar um abraço? Naquele momento eu entrei numa emoção, mas logo eu lembrei do meu aborto. Eu não me permiti. E eu fui e lhe perguntei, a vida é de desafios. Você é professora de quê? Matemática. Eu disse, quando um aluno seu errava a conta, com certeza você o tratava desse jeito, não é? Seu burro, você não aprende. Como é que eu vou te ensinar matemática? Você não vai ensinar nada na vida. Não, pelo amor de Deus. Jamais eu faria isso. Porque a conta é menos importante do que o aluno que errou a conta. Eu disse, pois não. O que você está fazendo não é doutrina espírita. Pega a mensagem de Francisco de Assis, que é um ciclo virtuoso nos ajudando a superar os desafios, transformando em oportunidade de crescimento. Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Onde eu estiver brigando comigo, que eu leve a paz. Eu fui dizer, qual é o sentido que a doutrina espírita nos fala da reencarnação? Não é provas e expiações, prova educar, criar hábitos, reeducar, expiação. Eu disse, você faria novamente o que você fez? Jamais. Jamais, eu tenho 4 filhos.
completamente diferente. Eu é quem não me perdoo. Disse, perdoar é um desafio. Não é anular o que você fez, mas acolher o que você fez e fazer diferente. Você errou uma conta. E disse, uma prova grave, gente. Uma prova não aprovada não é uma vida reprovada. Faz sentido? É o que Jesus veio nos ajudar a entender. Quando nós vimos no filme, dai-me de beber. E nós temos a fonte, nós temos a cuia cheia de água. E Jesus vai estar nos ajudando. Narra o Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Aquela mulher sonhadora, além do seu tempo, Joana de Cusa, que, como a maioria de nós, sempre nos seus desafios. Então, no momento de profunda angústia e depressão, aquela que a ajudava nos afazeres domésticos, disse, Dona Joana, passe para Cafarnaum um homem incomparável. Ele fala que todos nós somos filhos do mesmo pai, e fala que todos nós na sua casa temos morada. Naquela mesma tarde, noite de primavera, ela bateu na porta da casa de Pedro. E quando ela olha, ela escuta aquela voz, entre, Joana, acolhedora, canora. Quando ela olha, Senhor, o Senhor me conhece. E Jesus, tocando-lhe suavemente as mãos, como faz com todos nós, carinhosamente, a aconchegou ao peito e disse, Joana, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. Diante de qualquer desafio, que é oportunidade de crescimento espiritual, que não é inimigo, é um carteiro, que nós busquemos lembrar o nosso nome, o nome dos nossos entes queridos, todos estamos no coração de Jesus. Muita paz, Jesus nos guarde sempre no seu amor.